No inverno congelante de 1945, em uma montanha desconhecida da Itália, soldados brasileiros enfrentaram um dos exércitos mais temidos do mundo. O que aconteceu naquele dia mudaria para sempre a história militar do Brasil e provaria que a coragem não conhece fronteiras climáticas ou geográficas. Se você acha que sabe tudo sobre a Segunda Guerra Mundial, prepare-se para descobrir como um exército de um país tropical, acostumado ao sol e ao calor, conseguiu derrotar a elite militar alemã em um dos cenários mais brutais do conflito. Antes de mergulharmos nessa jornada épica de superação, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque o que vou te contar hoje é um fragmento da história que precisa ser lembrado por todos nós. A campanha da Itália no final de 1944 era o que os estrategistas chamavam de um inferno de pedra e gelo. Após o desembarque nas praias italianas, o avanço aliado estagnou diante de uma muralha intransponível. Os alemães da Wehrmacht, mestres na arte da defesa, haviam construído a linha gótica, uma complexa rede de fortificações, túneis, campos minados e artilharia pesada incrustada nas montanhas dos Apeninos. Cada metro conquistado custava centenas de vidas. É nesse cenário de desespero e exaustão que a Força Expedicionária Brasileira, a nossa FEB, entra em cena. Imagine o contraste brutal. Jovens recrutas, muitos deles vindos de cidades pequenas do interior do Brasil, que nunca tinham visto neve na vida, foram transportados diretamente dos trópicos para o congelante inverno europeu. O choque térmico era apenas o começo do pesadelo, pois eles foram enviados para enfrentar o Monte Castelo. O Monte Castelo não era apenas uma montanha, era a espinha dorsal da defesa alemã naquela região dos Apeninos. Localizado em uma posição elevada e estratégica, quem controlava aquele cume detinha a chave para todo o vale. A partir dali, os alemães podiam observar cada movimento das tropas aliadas, direcionando o fogo de artilharia com uma precisão cirúrgica que impedia qualquer avanço logístico. As estradas essenciais para o suprimento e a movimentação dos aliados estavam sob vigilância constante. Se as tropas tentassem cruzar, eram dizimadas antes mesmo de chegar à base da encosta. Os comandantes aliados, veteranos acostumados com o rigor do combate europeu, olhavam para aqueles brasileiros com um ceticismo palpável. Eles viam um grupo de novatos, um exército de um país sem tradição bélica recente e duvidavam que tivessem o preparo mental e físico para suportar o que viria a seguir. A tentativa de tomar o Monte Castelo não foi um evento único. Foi uma série de tragédias. 3 vezes, os brasileiros foram enviados para escalar aquele terreno escarpado, enfrentando neve profunda que chegava aos joelhos e ventos cortantes que congelavam o gatilho dos rifles. Em cada investida, o resultado era o mesmo. O fogo cruzado das metralhadoras MG-42 alemãs transformava a encosta em um matadouro. Os soldados brasileiros, mesmo sob condições impossíveis, demonstravam uma resiliência que começou a intrigar os oficiais americanos. Em cartas enviadas para casa, que muitos nem sabiam se chegariam ao destino, o tom não era de lamento, mas de uma determinação silenciosa. Eles falavam sobre a saudade do calor do Brasil, do café fresco e da família, enquanto tentavam aquecer as mãos com o calor de seus próprios corpos dentro de trincheiras cavadas no gelo. A surpresa aliada começou a se transformar em respeito. Eles não entendiam como aqueles homens, submetidos ao fogo pesado e privado do conforto básico, ainda encontravam forças para manter a posição e reorganizar o ataque. O ponto de virada começou quando o general João Baptista Mascarenhas de Moraes tomou uma decisão crucial. Ele percebeu que a força bruta, por si só, não derrubaria aquela fortaleza. A estratégia precisava de coordenação, algo inédito na atuação da FEB até então.
Em fevereiro de 1945, o Comando Brasileiro reorganizou suas linhas, integrando suas forças com o apoio de artilharia aliado em uma ofensiva coordenada. O general Mascarenhas de Moraes não apenas liderava, ele compartilhava a apreensão de seus homens, mas mantinha uma visão estratégica clara. A ideia era atacar pelo flanco, forçando os alemães a dispersarem a defesa que até então estava concentrada apenas na subida frontal. A preparação foi meticulosa. Durante dias, a artilharia brasileira e aliada bombardeou as posições alemãs, enfraquecendo as casamatas que pareciam inabaláveis. O ar estava pesado com a eletricidade da ansiedade e o cheiro de pólvora se misturava ao odor úmido de terra congelada. No dia do ataque definitivo, o cenário era apocalíptico. A neve misturava-se com o sangue e a lama negra das explosões. Soldados brasileiros avançavam sob o fogo, saltando de cratera em cratera com a baioneta calada e a determinação de quem sabia que aquele era o momento da verdade. Não havia mais margem para erro. As metralhadoras MG-42 alemãs rugiam de cima, mas os brasileiros não pararam. Eles escalaram o terreno íngreme, ignorando o frio que paralisava os membros, movidos por um senso de dever que transcendia a lógica militar. O combate no topo do monte foi corpo a corpo, desesperado, brutal. O simbolismo de um país tropical conquistando um dos redutos mais fortificados da Wehrmacht era algo impensável. Quando a bandeira do Brasil foi fincada no topo do Monte Castelo, o silêncio que se seguiu ao fim das granadas foi o som da história sendo reescrita. O sucesso na tomada do Monte Castelo não foi apenas uma vitória tática, foi um triunfo moral absoluto. A destruição daquela posição defensiva causou um efeito dominó. Com a queda da sentinela alemã nos Apeninos, o sistema defensivo da linha gótica começou a colapsar. Os alemães, que antes se sentiam seguros atrás de suas muralhas de pedra e gelo, viram-se obrigados a recuar, perdendo a vantagem estratégica que haviam mantido por meses. Esse evento foi o estopim para a ofensiva final da primavera de 1945, que levaria à rendição incondicional das tropas alemãs na Itália, marcando o início do colapso final do Terceiro Reich naquele teatro de operações. A Phoebe havia provado seu valor, ganhando o respeito dos generais americanos e mostrando ao mundo que o Brasil era uma força capaz de mudar o destino das civilizações em momentos de crise extrema. Hoje, quando olhamos para a história, é fácil considerar o fim da Segunda Guerra como um fato consolidado, mas naquele momento, cada montanha conquistada era uma interrogação sobre o futuro da humanidade. O que os soldados brasileiros fizeram no Monte Castelo é um lembrete vívido de que a coragem é a variável que nenhum estrategista consegue prever no papel. Eles lutaram pelo Brasil, lutaram contra o inverno e, acima de tudo, lutaram contra a impossibilidade. O legado da FEB na Itália é uma lição de resiliência. Eles não voltaram apenas como soldados, voltaram como heróis de uma nação que pela primeira vez mostrava sua força em um palco global, demonstrando que, independentemente da origem, os princípios da liberdade superam qualquer obstáculo, por mais frio e alto que ele seja. A vitória no Monte Castelo mudou a percepção dos aliados sobre a capacidade brasileira e cimentou o nome da nossa FEB nos anais da história militar mundial. Muitos desses soldados retornaram ao Brasil com marcas físicas e invisíveis, carregando histórias que poucos conseguiram compreender na época. Aqueles homens foram os arquitetos de uma soberania que se reafirmou no sangue derramado sobre o solo europeu. A lição que fica é clara. A história é feita por pessoas comuns em situações extraordinárias, dispostas a sacrificar o conforto e a vida por algo maior do que elas mesmas. O Monte Castelo não foi apenas um objetivo militar. Foi o símbolo de uma nação aprendendo a medir sua própria força e a ocupar seu lugar entre as potências mundiais.
Se esta história mudou a sua forma de ver a participação brasileira na Segunda Guerra, saiba que essa é apenas uma das muitas facetas da nossa história militar que exploramos aqui. O papel do Brasil nos grandes conflitos mundiais é um tema vasto, cheio de reviravoltas e fatos fascinantes que ainda precisam ser trazidos à luz com a devida profundidade. A história não se resume apenas a datas e nomes, mas ao contexto, à estratégia e ao fator humano que move cada decisão. A experiência vivida por aqueles jovens nas montanhas italianas é um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a determinação humana é capaz de romper barreiras que pareciam intransponíveis. Agora, eu convido você a se tornar um guardião desse conhecimento. A história é um ciclo de aprendizado contínuo e cada detalhe que entendemos sobre o passado nos ajuda a compreender o presente com mais clareza. Não deixe que essas memórias se percam no tempo. Se você curtiu esse mergulho profundo nos fatos sobre o Monte Castelo e quer continuar acompanhando análises detalhadas sobre as batalhas que moldaram o mundo moderno, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana trazemos conteúdos exclusivos sobre estratégias, impérios e os conflitos que mudaram o rumo da humanidade. Deixe seu comentário logo abaixo. Você já conhecia a dimensão do desafio que os brasileiros enfrentaram na Itália? Qual outro conflito você gostaria de ver analisado com essa mesma profundidade aqui no canal? Sua opinião é fundamental para que possamos continuar entregando o melhor conteúdo sobre história militar. Não perca o próximo vídeo, pois continuaremos desvendando os segredos das batalhas mais decisivas de todos os tempos. Até a próxima, e lembre-se, conhecer a história é o primeiro passo para não repetir os erros do passado e valorizar os acertos daqueles que vieram antes de nós. Fiquem ligados, porque grandes revelações ainda estão por vir. Mas a nossa jornada através do legado da Força Expedicionária Brasileira não termina com o retorno dos pracinhas aos portos do Rio de Janeiro em 1945. Existe um capítulo posterior, frequentemente eclipsado pela grandiosidade das vitórias aliadas na Europa, que trata da difícil transição de volta à normalidade e do impacto político indelével que a experiência do combate causou na estrutura interna do Brasil. Imagine o choque cultural e existencial de um jovem que partiu do interior de Minas Gerais ou do sertão nordestino. Enfrentou o rigor gélido dos Apeninos, viu de perto a máquina de guerra alemã e, meses depois, encontrou-se de volta ao seu vilarejo, onde a vida parecia ter estagnado em um tempo anterior à própria existência da guerra. Esse contraste não apenas mudou o indivíduo, mas alterou a percepção nacional sobre a capacidade técnica e a soberania do país. Quando falamos sobre a campanha da Itália, cometemos o erro de analisar apenas o desempenho tático, quando deveríamos olhar para a logística colossal que sustentou o envio de 25 mil brasileiros. O Brasil, um país essencialmente agrário na década de 40, precisou mobilizar recursos, alinhar-se diplomaticamente com os Estados Unidos e adaptar uma doutrina militar que até então era de inspiração francesa para as exigências americanas. Essa transição não foi indolor. Houve atritos mal-entendidos e uma curva de aprendizado íngreme. A integração com a 5º Exército do general Mark Clark exigiu que nossos pracinhas aprendessem a operar rádios de última geração, coordenassem ataques de artilharia com precisão cirúrgica e compreendessem a importância da superioridade aérea em um cenário montanhoso. Muitos historiadores se perguntam: teria o Brasil aprendido algo que aplicou em sua política interna pós-guerra? É impossível desvincular o sentimento dos oficiais que voltaram da Itália do processo de redemocratização que encerrou o Estado Novo.
A convivência com as democracias liberais ocidentais, a vivência do combate ao totalitarismo nazi-fascista, serviu como um espelho crítico. Ao voltarem, esses militares olharam para o Brasil com o mesmo rigor com que observavam as trincheiras inimigas. Eles foram os arautos de uma nova consciência política. Não era apenas uma questão de patriotismo, mas de profissionalismo militar aplicado ao Estado. Além disso, é curioso observar como a tecnologia e o treinamento recebidos pelos brasileiros na Itália moldaram as décadas seguintes. A FEB foi o laboratório onde se formou a vanguarda do oficialato brasileiro do pós-guerra. Aqueles tenentes e capitães que lideraram patrulhas sob fogo pesado tornaram-se os generais que, anos mais tarde, ocupariam posições estratégicas na gestão do Estado brasileiro. Eles não eram apenas soldados, eram gestores da crise, especialistas em logística e, acima de tudo, homens que haviam testemunhado a falência de um sistema político em solo estrangeiro. A influência dessa vivência é um campo de estudo vasto, que muitas vezes é ignorado em favor da romantização da bravura no campo de batalha. Vamos aprofundar um pouco mais no fator humano. A guerra é feita de medos silenciosos. A literatura da época, cartas escritas por esses pracinhas, revela uma preocupação constante com a família, com a falta de notícias, com o clima hostil que, em muitos momentos, causava mais baixas do que o fogo inimigo. O gelo dos Apeninos era um adversário implacável. O pé de trincheira, a falta de suprimentos adequados nos primeiros meses, a solidão do combate longe de casa, tudo isso forjou uma identidade que se tornou um pilar do que chamamos hoje de cultura militar brasileira. Existe uma estirpe distinta na tradição dos pracinhas que transpassou gerações, um respeito profundo pelo sacrifício que não depende de monumentos ou datas comemorativas, mas que vive na memória oral das famílias que foram transformadas pelo retorno de seus entes queridos. Ao olharmos para outros conflitos mundiais com a mesma lente, percebemos que o Brasil sempre esteve inserido numa teia de influências globais muito maior do que os livros didáticos sugerem. A Segunda Guerra Mundial não foi um evento isolado para o Brasil, mas a culminância de um processo de inserção no sistema internacional. Quando analisamos o papel da Marinha Brasileira na caça aos submarinos no Atlântico Sul, por exemplo, vemos uma operação de uma complexidade técnica impressionante que garantiu o fluxo de matérias-primas essenciais para o esforço de guerra aliado. Isso salvou milhares de vidas nas rotas de abastecimento e provou que o Brasil podia ser e foi um ator fundamental na balança de poder global. Muitos questionam o porquê de o Brasil não ter recebido um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU após a vitória. Essa é uma pergunta que remete aos bastidores de Yalta e Potsdam, onde as grandes potências redesenhavam o mapa do mundo conforme seus interesses de hegemonia. O Brasil, na época, encontrou-se encurralado entre a gratidão dos americanos e a desconfiança das potências europeias que viam o país como um intruso no seleto clube das nações que ditavam o destino global. Essa frustração diplomática também faz parte do legado da guerra. Foi ali, naquele momento de transição entre o velho mundo e a nova ordem bipolar, que o Brasil percebeu que a soberania, no contexto geopolítico, não era apenas conquistada no campo de batalha, mas negociada nas salas de conferência através de uma influência que o país ainda estava aprendendo a construir. Se você está acompanhando esse raciocínio, percebe que a história não é estática. Ela é fluida, moldada pelo que esquecemos e pelo que decidimos enfatizar. Ao estudarmos o Monte Castelo ou qualquer outro episódio histórico, não estamos apenas olhando para o passado, estamos desconstruindo as justificativas para as ações do presente. Por que certos países possuem certas posições internacionais? Por que a nossa diplomacia atua de determinada forma?
Muitas dessas respostas foram escritas nos campos de batalha de 1945. A experiência da FEB foi o nosso batismo de fogo no século XX, a prova final de que o Brasil poderia se integrar ao mundo moderno sem perder sua identidade, embora o custo desse aprendizado tenha sido o derramamento de sangue brasileiro em terras distantes. Continuaremos explorando semana após semana como essas decisões estratégicas ecoam nos dias de hoje. A história militar é um espelho da alma das nações. Quando analisamos o uso de blindados, a ocupação de cotações geográficas decisivas ou a logística de suprimentos, não estamos apenas discutindo estratégia, estamos discutindo a capacidade de organização de uma sociedade. É sobre como um povo consegue canalizar seus recursos para um objetivo comum quando a existência está em jogo. Essa é a verdadeira lição da guerra. Não é sobre a glória da vitória, mas sobre a resiliência e a capacidade de adaptação frente ao caos absoluto. Eu quero que você reflita, enquanto encerramos este segmento, sobre como a sua própria história pessoal ou a história da sua família se conecta com esses grandes eventos. Muitas vezes, descobrimos que nossos avós ou bisavós viveram períodos cruciais, participaram de mudanças silenciosas que permitiram que hoje estejamos aqui, discutindo história com acesso à informação que antes era restrita a arquivos empoeirados. O papel de cada um de vocês como pesquisadores, como entusiastas e como guardiões da memória é o que impede que o esquecimento triunfe. A história não pertence apenas aos vencedores ou aos acadêmicos. Ela pertence a todos aqueles que sentem a responsabilidade de entender o preço da paz e a fragilidade das nossas instituições. Nas próximas edições, mergulharemos em conflitos que antecederam o século XX, observando como as táticas de cerco e a diplomacia de corredores moldaram as nações que hoje formam o panorama geopolítico. Analisaremos figuras esquecidas, estrategistas que nunca tiveram seus nomes gravados em estátuas, mas cujas decisões alteraram o curso de batalhas que duraram dias e decidiram o destino de impérios por séculos. A história é um oceano, e nós estamos apenas começando a navegar por suas correntes mais profundas. Prepare-se, pois o próximo mergulho trará revelações que desafiarão interpretações consagradas e jogarão luz sobre fatos que foram convenientemente mantidos fora dos holofotes por décadas. A verdade, como sempre, reside nos detalhes, no contexto e principalmente na coragem de olhar para o passado sem o filtro da conveniência. Fiquem atentos, pois a jornada está longe de acabar, e o conhecimento, uma vez adquirido, é uma ferramenta que ninguém pode tirar de você. Acompanhem os próximos desdobramentos, pois a história é um organismo vivo que espera por aqueles que têm a coragem de compreendê-la. Até lá, mantenham o espírito crítico sempre afiado, pois o passado tem muito a nos ensinar, desde que saibamos como perguntar. Nos vemos no próximo capítulo dessa saga histórica, onde continuaremos a desvendar, com rigor e profundidade, as engrenagens que moveram o mundo e que, de forma invisível, continuam a mover a nossa realidade atual. Estudem, questionem e, acima de tudo, nunca parem de buscar a luz da verdade por trás da névoa do tempo. Grande abraço a todos os que se mantêm fiéis à busca pelo saber histórico, pois vocês são a garantia de que as lições de ontem não serão em vão.